chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então tá, voltamos aqui com a programação. Eu vou ler aqui a mensagem no livro de Isaías, capítulo 53. Mas antes de ler essa passagem e começar a trazer aqui a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta é apenas para abrir o nosso entendimento. Eu só vou fazer essa pergunta para a mensagem falar mais profundo. A pergunta que eu vou fazer aqui não precisa responder. Essa pergunta é só para a gente meditar. Você gostaria de seguir o exemplo de Jesus? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Você quer seguir o exemplo de Cristo? Então tá, vamos ler o texto e vamos trazer aqui a palavra de Deus. Amém? Ele era desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o considerávamos como aflitos e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então tá. Eu fiz aquela pergunta, mano, porque a grande verdade é que nós temos que parar e pensar muito bem na nossa decisão de seguir a Jesus, de ser um servo de Deus, de ser um filho de Deus verdadeiro. Por quê? Porque Jesus veio ser o exemplo para nós seguir. Ele veio ser aquilo que nós devemos ser aqui nesta terra. Tudo que ele passou, as aflições, as situações que ele viveu, como que ele encarou, como que ele se comportou diante das aflições da vida. É sobre isso que nós vamos falar. Porque estamos vivendo um tempo de uma igreja fragilizada. Eu não estou citando placa de denominação. Eu estou falando da igreja do Senhor, que é uma só. Independente da placa, todos são irmãos em Cristo Jesus. O evangelho é o mesmo. Eu estou falando da igreja num todo. Uma igreja fragilizada. Em que sentido? Qualquer coisinha, qualquer coisa, abandona Cristo, abandona a fé, abandona a sua igreja. Uma igreja que não suporta nada. Quem dirá no dia da tribulação? Deus, ele quer falar com a igreja nesses últimos tempos. Porque a igreja precisa ser resistente. A igreja
precisa aprender a encarar as situações da vida. Os momentos da vida, eles têm um propósito. Porque a Bíblia diz que ele não dá uma prova que não podemos suportar. A Bíblia também diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação, contribui para o bem. Por isso que nós vamos trazer aqui o exemplo de Jesus. Por quê? Porque nesse texto de Isaías 53:3, a Bíblia diz que ele foi desprezado. Mas o desprezo não afastou ele do propósito. O desprezo não impediu ele de fazer o que tinha que ser feito. A Bíblia diz que ele foi desprezado e ele foi rejeitado entre os homens. Ah, pastor, eu estou sendo desprezado por fulano, por ciclano. Ah, porque eu estou sendo rejeitado. Meu irmão, olha o que está dizendo aqui. Jesus foi rejeitado. Ele foi desprezado. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você pode ser desprezado. Você pode ser rejeitado pelos outros. Agora o que você não pode é ser rejeitado por você mesmo. Que você não pode ser desprezado por você mesmo. Porque muitas vezes a pessoa está sendo desprezada por alguém e ela aceita essa condição. Ela vive isso porque ela acaba fugindo, abandonando a fé, desistindo do propósito porque alguém despreza ela. Você tem que aprender a levantar a cabeça e caminhar com Jesus. Independente se alguém não gosta, se alguém aceita, se alguém não aceita. Sabe, Jesus aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, ó. Ele foi desprezado e o mais rejeitado, ó, mais do que qualquer pessoa, entre os homens. Está dizendo aqui, ó. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Meu irmão, você sabe se comportar no momento que você vir a padecer? Você vir enfrentar a dificuldade, a contrariedade? Aqui está dizendo que Jesus, ele era homem de dores. E homem que sabe o que é padecer. Como assim? Ele sabia o que é passar por prova, o que é passar por dificuldade, ele sabia disso. Todos os momentos da vida têm um propósito e às vezes é nos levar a essa situação, saber passar pela dificuldade. Como que você vai saber se você está preparado para passar pela dificuldade se você nunca passou? Como que você vai saber se você está preparado para ser uma pessoa que está pronta para ser insultada, ofendida, se você nunca foi? Então você precisa erguer a cabeça e ser cristão de verdade. Uma pessoa que não desfalece por qualquer coisa. Porque, meu irmão, ninguém é obrigado a gostar de nós. Ninguém é obrigado a nos aceitar. Agora, nós temos que nos aceitar. Nós temos que nos amar. Nós temos que ter valor próprio. E acreditar no Deus que nós servimos. Olha o que está dizendo aqui, ó. Ele foi rejeitado, mas não abandonou a missão. Ele foi desprezado, mas não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Não abandonou a fé. E a Bíblia diz aqui, ó, que ele era experimentado nas dores e sabia o que é padecer. Tem gente que não sabe o que é isso, irmão. Porque sempre quando vem essa situação, foge. Desiste, abandona a fé. Mas Jesus, aqui está dizendo que ele era o mais desprezado. Mas ele não abandonou. Ele era rejeitado, mas não deixou de fazer. Ele, aqui está dizendo
era experimentado na dor e sabia o que é padecer. Nós só sabemos o que é isso se nós passar por isso. Mas como é que você vai aprender se você foge? A Bíblia diz, irmão, que ele era considerado o mais indigno entre os homens. Como que pode? Ele era digno. Mas a Bíblia diz que ele era considerado o mais indigno. Isso impediu ele de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus? Não. Ele se despiu da forma de Deus e veio como homem na face da terra. E olha tudo que ele passou aqui. Olha o que ele passou. Está aqui, está tudo registrado. Tem gente que não consegue passar por nada. Jesus passou por tudo isso, por mim e por você, de cabeça erguida. A pessoa passa por qualquer coisinha por Cristo e abandona Cristo. Olha o que ele passou por você. Preste bastante atenção nessa mensagem que estou lendo aqui. Que a Bíblia diz que ele foi considerado indigno. Agora, certa vez Jesus perguntou para os apóstolos, para o povo, o que estão dizendo a meu respeito aí? Olha o que falaram, olha só. Mateus 11:18, olha só. Pois vem João, não come nem bebe, e dizem, tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão de vinho. Jesus não era glutão, nem beberrão de vinho, isso era o que falavam dele. Porque ele fez uma pergunta. Simplesmente pelo fato de ele estar sentado no meio dos publicanos e pecadores. Se você ler todo o versículo, ele fala, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria e a justiça vem pelas obras. Olha o que está dizendo ali. Então, meu amado, olha só, o João Batista, ele era um homem que estava no deserto, não jejuava, não comia gafanhoto e mel silvestre, e diziam que ele tinha demônio. Aí Jesus estava lá no meio dos publicanos e pecadores, dizia que ele era beberrão de vinho com melão. Quer dizer, independente do que você faz, sempre vão falar. Se Jesus, que era perfeito, olha o que falaram dele. Aí você quer ser crente? Você quer servir a Deus? Não quer passar por isso? Você quer que todo mundo aplauda você, que todo mundo fique olhando para você, dizendo que você é a melhor pessoa do mundo? Entenda, meu amado, Jesus foi desprezado, está aqui, nós acabamos de ler. Ele foi rejeitado, está aqui. Mas ele fez a obra de Deus sem se afastar de ninguém. Estava ali os fariseus, estava ali os publicanos, os pecadores, estavam os discípulos, estava todo tipo de pessoa. Uns aceitavam ele, outros não. Mas ele estava ali, fazendo o que tinha que fazer. Por isso que eu estou falando, sem citar a placa da igreja. Eu estou falando de um povo só, que é o povo de Deus. Que é um povo que nos últimos tempos é um povo fragilizado. Que não aguenta nada. Mas olha o que Jesus aguentou por nós. E muitas vezes a pessoa diz, eu sou de Deus, eu sou cristão. Vem a prova revela quem você é. A prova revela quem nós somos. Tá? Então vamos seguir a leitura? Eu vou ler aqui o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito e ferido de Deus, oprimido. Irmãos, é muito fortes que estão trazendo aqui, que eu estou trazendo aqui a pregação que nós estamos falando aqui, porque tudo que Jesus passou aqui, ele não era culpado. A Bíblia está dizendo que tudo isso que ele passou foi por causa nossa. Imagina, nós muitas vezes tropeçamos, passamos por situações que são consequências das nossas próprias atitudes. Agora Jesus, ele estava passando por toda essa aflição por algo que ele não fez. E mesmo assim, ele estava fazendo a obra do Senhor. É por isso que eu fiz a pergunta lá no começo. Você quer ser exemplo de Jesus? Se você, o exemplo para mim é Jesus. Então jamais você pode fugir e desfalecer na fé. Você tem que levantar a cabeça e ser cristão. Mesmo sendo rejeitado,
mesmo sendo desprezado, mesmo que você não seja aceito. No começo do capítulo 53, no começo do versículo 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação? Está aqui. O profeta Isaías disse assim, ó, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai aceitar, mas as pessoas não são obrigadas a aceitar. Nós pregamos, mas quem salva é Jesus, se elas aceitarem a pregação. Só que muitas pessoas, muitas vezes, elas têm o coração magoado. Tudo que se fala, seja em pregação, seja numa conversa, a pessoa sempre pensa que é para ela. A pessoa sempre pensa, é comigo. Mas por quê? Porque a ferida está ali. E tudo toca nela. Tudo toca naquilo ali. Então a pessoa sempre vai, em vez de aceitar a palavra, que é a palavra de Deus, a pessoa fica contra a palavra de Deus. Ela não aceita a Escritura. Aqui, irmã, olha só. A Bíblia fala em João 10:32, que aquela população queria apedrejar Jesus. E Jesus fez uma pergunta. Jesus perguntou, olha, vocês viram todas as obras boas que eu fiz? Vocês viram as obras que foi feita? Por que vocês estão querendo me apedrejar? E aí eles falaram assim, não queremos lhe apedrejar por alguma coisa boa que o senhor fez, mas pela blasfêmia que o senhor diz que o senhor, sendo homem, o senhor é filho de Deus. Meu irmão, mesmo que as pessoas vejam as coisas boas que você faz, pessoas aceitando Jesus através da sua vida, descendo as águas do santo batismo, mesmo que as pessoas vejam Deus operar através das suas mãos, isso é muito forte o que eu estou falando aqui. Se Jesus, que era perfeito, imagina nós que somos falhos. Se você fizer 10 coisas boas e uma coisa ruim, a pessoa vai pegar aquela coisa ruim e as 10 coisas boas que você fez foi pro lixo. Não valeu nada. Porque para toda pessoa negativa, o que vale para ele é o negativo, não é o positivo. Olha só. E Jesus, ele abriu a vista do cego, ele curou o oprimido, ele abriu o ouvido do surdo, ele fez grandes milagres. Mas para aquele pessoal, não valeu nada o que Jesus fez. Eles estavam querendo apedrejar Jesus. De repente, até eles mesmos foram curados. De repente, até eles mesmos receberam um atendimento. O casal estava para se separar, Jesus foi lá, se acertaram. O indivíduo estava perdido nas drogas, na prostituição, recebeu a oportunidade de salvação. O indivíduo não enxergava, voltou a enxergar. Não andava, voltou a andar. Quantas pessoas que estavam ali foram curadas, foram libertas por Cristo. Mas eles esqueceram. Eles estavam falando, não importa, não estamos aqui querendo apedrejar o Senhor porque o Senhor diz, porque o Senhor fez. Mas nós queremos apedrejar o Senhor porque o Senhor é homem e está dizendo que é filho de Deus. Na grande verdade, o que deixa o diabo revoltado é ele saber que nenhum de nós merecia. Mas somos. O que, pastor? Filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu amado. Depois eu vou ler as passagens que comprovam isso, porque tem um requisito para ser filho. Eu vou ler essas passagens aí também, tá? Em nome de Jesus. Então tá, Jesus ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi oprimido e ele ficou nessa situação de apedrejamento. Tá? E a Bíblia fala, no versículo 7, foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como ovelha foi levada ao matadouro e como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu sua boca. O que isso tem a ver com nós, irmãos?
Por isso que eu fiz a pergunta. Você está disposto a seguir o exemplo de Cristo? Olha só, ele foi com uma ovelha muda para o matadouro. Em direção aos tosqueadores, não abriu sua boca. E eu, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Mateus 10,16. Eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Aí tem pessoas que não estão preparadas para isso. Tem gente que pensa que em todo lugar que tiver, todo mundo é ovelha. Tem ovelha, tem lobo, tem bode, tem joio, tem trigo. Mas se você é uma ovelha, olha o que está dizendo aqui, ele foi como uma ovelha muda, no meio dos seus tosqueadores. Ele entrou no conflito. Mas, e isso que ele estava passando não era por causa dele, era por causa nossa. Mesmo assim, ele enfrentou. Ele passou. Meu amado, vou dizer uma coisa para você. Tem gente que necessita e precisa da aprovação de outro homem para se manter de pé. As pessoas têm que me amarem. As pessoas têm que me aceitarem. Meu amado, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você fazer isso que você está esperando dos outros. A pessoa muitas vezes fica esperando dos outros essa atitude e sempre distante de Deus. Porque na grande verdade, tudo que você cobra das pessoas, faça você primeiro. Não fique cobrando porque a pessoa trabalha na igreja, porque a pessoa é cristão, que ele tem que fazer algo que você pode fazer. Você pode fazer sem cobrar de ninguém. Faça! Porque geralmente, irmão, as pessoas que muitas vezes olham para os outros, esperando a aprovação deles, através da atitude deles, não fazem nada daquilo que estão cobrando. Então, meu amado, olha só, essa passagem é muito forte. Jesus, ele estava no meio de quê? Dos seus tosqueadores. Jesus esteve no meio de todo tipo de pessoa. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez a missão. Ele não abandonou a fé porque ali estavam os fariseus. Ele não abandonou a fé porque os publicanos e pecadores estavam ali. Ele não abandonou a fé porque os discípulos em algumas situações o reprovaram. Não. Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E assim temos que ser nós como cristãos. Não importa se as pessoas vão aceitar ou não. Não importa se as pessoas vão me amar ou não. Alguém vai me amar, outros não. É a mesma coisa você. Isso importa. O que importa é Deus nos amar. O que importa é Deus nos aceitar. O que importa é nós fazermos a vontade de Deus. Doa quem doer. A Bíblia fala, em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, meu amado, se ele foi desprezado, se ele foi rejeitado, se ele passou por todo tipo de aflição, era aprovado na dor, ele foi açoitado, cuspiram na cara dele, ele abandonou a missão? Não. Pastor, foi humilhado, pastor. Se você abandonar Cristo por causa de humilhação, tudo que é lugar que você andava vai ter essa humilhação, você vai ficar sempre andando. Nunca vai se firmar. Nunca vai ter resistência. Pastor, não me cumprimentar. Pastor, melhor com a cara feia. Se você é uma pessoa que depende disso, me perdoe. Você vai andar sempre e nunca vai encontrar o caminho. Por mais que você diga, eu estou no caminho. Mas se você olha para essas coisas, você não está. Não está, meu amado. Jesus diz para os discípulos, cumprimento. Se alguém cumprimentar vocês,
Amém. Se não cumprimentar, a paz volta para você. Não foi isso que Jesus falou? Mas Jesus não disse para eles, não, vocês abandonem a fé por causa disso. Não. Quem está perdendo é a pessoa, não é você. Sabe? Eu vou abandonar Cristo porque o fulano está errado. Parece que é ele que está errado. Mas é o outro. Tem gente que abandona Deus até por causa disso. Por causa da atitude do outro. Mas você tem a sua atitude. Você tem o seu procedimento. E em todos os lugares da terra vai ter pessoa certa e pessoa errada. Me perdoe, meu amado. Me perdoe, minha amada. Nós temos que entender isso aqui. Jesus não estava no meio do monte de anjos. Estava no meio de pessoas diversas. De todo tipo de pessoa. Pessoa que estava aceitando o que ele estava fazendo. Pessoa que estava rejeitando o que ele estava fazendo. E vou mais profundo ainda. Ele foi rejeitado até pela própria família. Porque quando ele estava ensinando no templo, a família dele não estava lá. E ainda foram lá para tentar chamar ele para fora. E se você ler João capítulo 5, versículo 7, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Mas isso impediu ele de fazer? Ele não olhou para meus irmãos, não acreditam em mim, eu vou desistir. Não, meu amado, ele seguiu fazendo, ele seguiu falando, tá? Então, esse é o cristão. Uma igreja que aguenta a adversidade. Uma igreja que está preparada para pedrada. Estevão estava sendo apedrejado, mas seguiu pregando. Até ele ver o céu aberto e Jesus de pé à direita de Deus, sendo apedrejado. E ele disse ainda antes de morrer, não culpe eles por causa desse pecado. Perdoa eles. E ele estava sendo apedrejado. Aí, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Meu irmão, se qualquer coisinha você desiste de Jesus que não desistiu de você, passando por açoites, por aflição que ele não merecia. O que ele passou, ele não merecia. O que nós passamos, nós merecemos. Mas ele não merecia. E isso nós temos que ter consciência. Os ladrões que estavam do lado de Jesus, um deles quis culpar Jesus por ele estar ali. Esse é o maior erro das pessoas, querer culpar a Deus, querer culpar os irmãos por causa da luta que está passando. Não. O que o senhor não salva a ti mesmo, salva nós também. Olha aí, quando é que nós íamos parar? Mas o outro que estava do lado, nós merecemos estar aqui. Nós somos culpados, ele não. Ele é justo. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou com muita alegria. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Porque uma pessoa que reconhece os seus erros, as suas falhas, reconhece que o momento que está passando não é para o mal, reconhece que a situação que está passando, ele não deve culpar ninguém, mas aceitar. Porque, meu amado, nós temos que saber. É como eu fiz a pergunta lá no começo. Você está preparado para passar por lutas e provas? A igreja primitiva, eles foram para apedrejamento dizendo que Jesus é Jesus. Eles foram para a cova de leões dizendo que Deus é Deus. Eles foram para a guilhotina ser decapitado dizendo que Deus é Deus. Hoje, o camarada abandona Jesus porque me ofenderam. Porque fulano me humilhou. Beltrano não gosta de mim. Que igreja fragilizada é essa? Porque, meu amado, o Jó, até pela própria mulher, que chegou para ele e disse, tu ainda conserva essa integridade. O que é integridade? É a pessoa ser correta. Tu ainda quer ser justo ainda? Tu ainda quer ser andar assim? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o conselho que ela está dando para Jó.
a pessoa que poderia estar do lado dele. Mas ele abandonou por causa disso? Não. Ele disse: fique quieta, mulher. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está vivo. Ainda que a minha carne se consuma, eu verei a Deus. Ele não abandonou. Os seus amigos que foram lá dizer para ele: Jó, tu tá assim porque tu é pecador. Quer dizer, eles não sabiam por que Jó estava passando por aquela situação. Mas eles julgaram e falaram: não, é por causa do pecado. Jó olhou para eles e disse: não, não pequei. Jó, deixa de ser orgulhoso. Tu tem que se arrepender. Os melhores amigos de Jó. Aí pergunto para você: Jó se afastou deles? Não. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. Se você ler lá a história, a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. Por quê? Porque enquanto ele estava sendo acusado, enquanto ele estava sendo julgado pelos seus amigos, ele estava orando pelos seus amigos. Porque ele era totalmente diferente deles. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele. Esse foi o resultado. Então, meu amado, Deus está ensinando aqui que a igreja, ela precisa ser resistente. Precisa ser forte. Paulo disse que nada pode nos afastar de Deus. Se nem a morte, disse Paulo, pode nos afastar, será que alguma outra coisa poderia? Ele cita até os anjos. Nem os anjos. Nem a fome. Nem a nudez. Hoje em dia, é difícil uma pessoa passar por fome, vamos dizer assim. Porque a pessoa, se ela está desempregada, já vai ali, vende um material reciclado, daqui a pouco tem um dinheiro para comprar um alimento. Hoje tem assistência social em toda a cidade. Eu aprendi, amado, que tem pessoa que passa por situação porque quer. Hoje tem até alojamento, tem lugar para as pessoas ficarem, as pessoas que estão na rua, tem lugar para ficar lá no 24. Tem lugares para as pessoas ficar, mas às vezes a pessoa não quer ficar, porque ali tem regra. Sabe que tem pessoa que padece na vida porque não quer seguir regra? Jesus, se você for analisar na escritura aqui, ele seguiu as regras de Deus até o fim. Porque a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou à forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meu amado, olha só, aqui eu fiz a pergunta lá no começo: você quer seguir o exemplo de Cristo? Se você quiser seguir o exemplo de Cristo, nada pode te afastar dele. Ele não se afastou de ti por causa da cruz. Ele não abandonou você por causa do açoite. Ele não abandonou você porque foi humilhado, porque foi desprezado. Ele passou pela quarentena, foi crucificado. Já pensou se em todo esse flagelo ele desistisse de nós? Nós não teríamos essa oportunidade que estamos tendo agora. Mas por tão pouco, as pessoas desistem de Jesus. Mesmo que muitas vezes a pessoa: mas eu estou indo na igreja. Mas se você é uma pessoa que desfalece por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer coisa você desanima. Jesus falou: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não disse para mim ficar desanimado porque eu estou passando por aflição, porque alguém está me perseguindo, porque alguém não gosta de mim, porque eu estou sendo desprezado, humilhado.
Ele passou por tudo isso e muito mais. Mas ele foi crucificado de pé. Meu amado, preste muita atenção. A igreja precisa acordar. As pessoas precisam acordar. Com Deus não tem meio termo. Não podemos estar em cima do muro. Ou sou cristão ou não sou. Eu sou uma pessoa que estou disposta a passar pelo momento ruim e pelo momento bom, dando glória a Deus. Amém. Deus tem um monte de promessa e Ele vai cumprir. Mas não pense que você não vai viver situações difíceis, que você não vai passar por prova e adversidade. Para Davi chegar onde chegou, ele teve que matar um gigante. Teve que matar urso, teve que matar leão. Ele passou por muitos desafios. Em todos eles, ele foi vencedor. Sabe quando que ele perdeu? Sabe quando que Davi perdeu? A Bíblia diz que todos os reis foram para a batalha. Davi ficou no palácio. E a Bíblia diz que ele estava passeando no palácio. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de lazer? Não estão envolvidos na obra. Não estão fazendo a obra de Deus. Mas Davi, aquele dia, ficou no palácio. Quando todo mundo foi para a guerra, todo mundo foi para a batalha, ele ficou. Aí, a Betseba estava lá, tomando banho. Ele enxergou. Foi o dia que Davi foi derrotado. Foi o dia que Davi perdeu a batalha. Enquanto você estiver ativo, envolvido na obra de Deus, fazendo o que tem que ser feito, Jesus fez. Em meio à açoite, ao meio ao desprezo, em meio à humilhação, ele não desistiu da missão. Ele fez o que tinha que ser feito. Davi ficou no palácio, descansando, passeando. Meu amado, eu fiz a pergunta no começo. Você quer seguir o exemplo de Cristo? Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos. E aí a Bíblia fala, em João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebe ele, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há uma grande diferença de ser nascido da carne e ser nascido de Deus. Porque quando nós nascemos no Espírito, porque a Bíblia fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Então, meu amado, quando a gente nasce do Espírito, é diferente. Aí, verdadeiramente, nós estamos aceitando o Evangelho. Nós estamos aceitando a Cristo. Aceitar Jesus não é simplesmente ir na igreja, mas eu aceitar aquilo que está escrito na Escritura, na Palavra de Deus. Jesus falou que às vezes a pessoa quer tirar algumas coisas da Escritura, não quer aceitar, mas Jesus falou, está lá em Apocalipse, bem no finalzinho, se alguém tirar alguma coisa da palavra desta lei, Deus vai tirar o direito de entrar na cidade santa. E se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas no livro. Jesus também disse, em Mateus 5,17, e nem um jota e nem um tio se omitirá da lei. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra passe, nada vai se omitir da lei. Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Jesus veio viver a palavra. Nós temos que aceitar essa palavra. E geralmente, a palavra de Deus que nós temos que aceitar é aquela que nós achamos que não devemos aceitar. Às vezes é essa que está fazendo toda a diferença, que está fazendo falta na vida da pessoa. Então, meu amado, olha só. Lá em João 3,16, a Bíblia fala,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viu como eu disse que tinha uma condição para ser filho? Todo aquele que nele crê não pereça. E aí ele fala assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pode ler até o 17, irmão. Então, olha só, a Bíblia diz, no versículo 6, eu vou ler aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só. Então, meu amado, por isso que eu disse que nem de nós era merecedor. Todos nós fazíamos o que queríamos. Quando aceitamos a Cristo, não fizemos mais a nossa vontade, mas a vontade daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A vontade daquele que entregou a vida por mim e por você. Se você, eu faço o que eu quero, me perdoe, meu amado. Você ainda não está no caminho. Deus está dizendo aqui que não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, para que vades e deis fruto. Então existe uma missão. Não adianta eu dizer assim, Deus quer só o meu coração. Se você não fizer o que Deus falou para você fazer, eu escolhi vocês para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como é que termina o versículo? A fim de que tudo que pedides ao Pai, Ele te conceda. Quando você faz a vontade de Deus, não a sua, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, é aonde a gente não quer. Deus falou de amor onde não tinha amor. Ele operou onde tinha que operar. E muitas vezes as pessoas querem se satisfazer e não satisfazer a vontade de Deus. Porque eu quero ir lá fazer, mas eu quero me agradar. Você tem que agradar a Deus. Você tem que exaltar o nome do Senhor. Tem gente que até no culto vai para ser agradado. Você tem que ir no culto para agradar a Deus. Você vai prestar culto ao Senhor. Você não vai prestar culto para você. Culto não é para nós. Culto é para o Senhor. Então, meu amado, e o culto é pessoal. Não adianta ir numa igreja para ver como é que o irmão está fazendo o culto. Como é que o irmão está adorando. Você vai no culto para adorar a Deus. Você tem a sua particularidade com Deus. Quando o Eucana ia lá no templo, lá, o Ofni e Finéias estavam fazendo tudo errado, mas ele estava fazendo certo. Ele não deixou de ir, não deixou de apresentar a sua adoração a Deus por causa do Ofni e Finéias. Então, meu amado, não existe justificativa para o nosso procedimento. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Se eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu vou esperar o outro fazer para mim fazer? Meu irmão, olha o que Deus está nos ensinando aqui. Nós temos que ser cristão, preparado para todos os momentos. Para o momento bom, para o momento ruim. Quer ver? Eu vou ler uma passagem na Bíblia que todo mundo lê, mas eu quero ler o que diz antes, tá? Que é Filipenses 4,13. Mas eu vou ler o versículo de antes. Por que ele diz tudo eu posso daquele que me fortalece? Mas às vezes a pessoa, Deus me fortalece. Será que é Deus que fortalece? Se Deus fortalece você, você não quer desistir. Em meio a desprezo, em meio a rejeição, em meio a luta, a prova, você ia estar sempre de pé. Dando glória a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque você vai prestar conta a Deus. Não vai prestar conta a pastor, nem irmão, nem irmã. Filipenses, deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Me alegro, porque nós estamos vivendo, amado, o que Jesus conquistou. Nós estamos vivendo, desfrutando da vitória de Jesus.
Por isso que nós temos essa vida. Estamos vivendo hoje com a graça de Deus. Deixa eu só achar aqui, tá, irmãos? Filipenses. Aqui tá. Eu vou ler aqui, preste bastante atenção, tá, amado? Aleluia. Vou ler o 12, tá? Preste atenção. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, situação. Tanto a estar alimentado, como a ter fome. Tanto a ter em abundância, como o de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu amado, olha só, esse é o cristão. Se ele está passando dificuldade, ele sabe como se comportar nessa hora. Se ele está passando por uma vida bem-sucedida, com abundância, ele sabe como se comportar. Sabe aquela canção? Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Só que o que acontece hoje? A pessoa, ela está falida, não tem nada. Ela, Deus, Deus. Quando ela recebe tudo de Deus, ela abandona Deus. Deixa de fazer a vontade de Deus. Tem outros que abandonam Deus porque não tem. Deus não me deu, eu vou abandonar. Mas o apóstolo Paulo está ensinando aqui, ele está dizendo: em tudo eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a passar necessidade. Ele está falando que em todos os momentos ele é cristão. É o que eu estou falando aqui, mas Jesus, ele experimentado na dor. A Bíblia fala ali que ele sabe o que é padecer. E que ele foi desprezado, humilhado, oprimido. Mas ele fez o que tinha que fazer. Nós temos que seguir esse exemplo. E Paulo nos fala também das necessidades. Independente do momento. Levante a sua cabeça. Não fique tentando culpar as pessoas pelo momento que você está. Que às vezes, amado, até nisso, nós acabamos errando. Eu já passei por muita dificuldade. Sabe quando eu vim aqui na IPIC, uma vez eu fiquei quase uma semana sem comer. Mas eu fiquei orando. Eu não desisti. Não culpei ninguém. Ah, será que as pessoas não estão vendo a situação que eu estou? Não fiz isso. As situações na vida que nós temos que aprender a viver. Temos que aprender a passar. Pastor, mas a Bíblia diz que as pessoas devem ajudar uns aos outros. Diz. Mas se elas não ajudarem, você vai culpar elas pelo momento que você está? Você vai ficar revoltado com as pessoas? Não, não. Porque, meu amado, nós temos que aprender a ser cristão. Se nós fomos para a cova de leões, se nós fomos para a arena, onde estão os leões ali, nós vamos ter que fazer que nem aquele povo da Bíblia. Vamos ter que entrar lá e seja o que Deus quiser. Não podemos ficar querendo arrumar um culpado. Se nós estamos passando por luta, por prova, e se nós temos consciência que a prova que a gente está passando é por causa de Jesus, olha o que ele passou por nós. Vale a pena passar por luta e por prova por Jesus. Vale a pena. Agora, se é por alguma coisa que eu fiz, eu tenho que meditar e consertar. Em tudo, nós não podemos culpar ninguém. Por nenhum momento da vida. Nós temos que ver o porquê estamos passando. Se é por Jesus, dá glória a Deus. Exalta o nome de Deus. Adora a Deus. Não murmura, não reclama. Se é por algo errado, conserte. Se Deus quer lhe ensinar alguma coisa, aprenda. Mas tudo tem um propósito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta que eu faço, você ama a Deus?
Sabe, amado, eu vou finalizar falando uma coisa aqui que muitos interpretam mal. Muitas pessoas dizem assim, ó, eu amo a Deus. Eu amo que eu vou na igreja. Eu amo a Deus porque Sabe que a única maneira de provar que nós amamos a Deus está na Bíblia. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Por isso que eu falei, mano. Não adianta a pessoa dizer eu amo a Deus se ela desobedece a Deus. Se ela não segue os mandamentos de Deus. Jesus que disse, ele só quem me ama guarda o meu mandamento, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Tem que guardar os mandamentos. O filho que ama o seu pai obedece a seu pai. Segue os seus preceitos. Mas o filho que não ama, não está nem aí. As regras que o pai coloca, ele vai viver a vida dele e não está nem aí. Então, meu amado, que nós possamos ser obedientes a Deus. Porque através da obediência, as promessas irão se cumprir. Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem e fizerem conforme tudo quanto tenho dito, as bênçãos virão e te alcançarão. Vai ter luta, vai ter prova, mas você vai viver as promessas de Deus, porque você obedece a Deus. Josué 1:8, Deus disse, Josué, medita na palavra da lei. Procura fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então prosperará o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Deus disse para Josué. Então, Deus só medita, procura fazer o que está lá. Procura obedecer. Isaías 1:19. Eu até vou conferir, porque eu não quero ler errado. 1:19. Se não me falha a memória, se quiseres e se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Você pode passar por diversas lutas e provas, mas Deus jamais vai deixar você desamparado. Deus sempre vai estar no momento difícil com você. Ele vai estar do seu lado. Quando você mais precisar. Se você não abre a sua boca para dizer, eu fui abandonado, eu estou sozinho, porque você está ofendendo a Deus. Deus vai estar do teu lado. Não comece a culpar pessoas, é porque eu estou sozinho. Meu irmão, glorifique a Deus. Exalte o nome de Deus, aprenda isso. Aprenda a adorar a Deus em todos os momentos. Aprenda a enxergar a Deus em todos os momentos da vida. E com certeza você vai ter um encontro pessoal com o Senhor. Deixa eu só ajeitar aqui. Isaías 1:19. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem e se vocês obedecerem, comerão o melhor dessa terra. O que a Bíblia diz? Já fui moço e já sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. Quando você é justo, mesmo que seja pouco, Deus sempre vai prover. Deus sempre vai te amparar. Por mais que você passe por uma situação muito difícil na vida, nem que os corvos tenham que levar para você. Mas Deus vai cuidar de você. Porque você cuida das coisas de Deus. Meu amado, seja um servo de verdade, seja um cristão de verdade. Não importa se estão jogando pedra em você, se não gostam de você. Porque às vezes a pessoa, algumas pessoas não gostam dela, ela diz que todo mundo não gosta. Tem pessoa que generaliza tudo, sabe? Às vezes é 2, 3 que tem o quê, todo mundo, ninguém presta. Na grande verdade, sempre tem pessoas que gostam de nós. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Mas até aquelas que não gostam. Você que é diferente dela, ore por ela. Você não pode ser igual a ela. Você não pode não gostar dela porque ela não gosta de você. Você é cristão. Deus nos chamou para salvar pessoas que não merecem. Imagina, irmãos. Pessoas que viveram a vida toda fazendo mal.
Nós temos que ir atrás dessas pessoas também. E muitas vezes a gente fica numa luta com o ser humano e esquece quem a gente está servindo. Você serve a Deus. Se é Deus que você está servindo, é Ele que você tem que agradar. E fazer a vontade de Deus. Uns vão aceitar, outros não. Não importa quem vai aceitar e quem não vai. O importante é você fazer e agradar a Deus. Porque as pessoas são livres. Elas têm o livre-arbítrio. Amém? Então que você possa receber esta palavra. Seja forte e ser corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar, diz a Bíblia. Levante a sua cabeça. Erga a sua cabeça, faça o que tem que ser feito. Mas nunca guarde rancor e ódio no coração. Deixe Jesus no teu coração. Deixe Deus aí. Porque Jesus disse: a minha paz vos dou. Não dou a paz que o mundo dá. E aí você vai ter paz em todo e qualquer lugar que você for. Mesmo que você esteja no caos, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mas a paz está dentro de você. E você tem Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus.